O diagnóstico da depressão é feito basicamente pela entrevista do médico com o paciente ou com os familiares, e a partir dos sintomas típicos da depressão, isso permite ao médico fazer um diagnóstico. Para você fazer um diagnóstico de um episódio depressivo, você precisa da presença de pelo menos 5 sintomas num período de 2 semanas, né? Sendo que pelo menos um desses sintomas deveria ser tristeza ou depressão, ou a perda do interesse e do prazer nas atividades rotineiras. Muitos pacientes apresentam sintomas físicos, a chamada somatização, por exemplo, dores, cansaço, queixas muito inespecíficas. E isto dificulta, muitas vezes, o diagnóstico. Vale mais um alerta quanto ao diagnóstico. É preciso identificar, antes de mais nada, se a depressão é primária ou secundária a uma outra doença. Então, o psiquiatra, ele terá necessariamente que fazer ou solicitar uma série de exames complementares quando diante do paciente deprimido, no sentido de saber se por detrás daquela depressão existe, por exemplo, uma doença da tireoide, um hipotireoidismo, se existe uma outra condição consuntiva, dei o exemplo do caso das neoplasias, do câncer. Algumas outras doenças que podem desencadear a depressão: distúrbios neurológicos, distúrbios hormonais, doenças cardiovasculares, além de alguns tipos de medicamentos. O álcool e o uso de drogas, né, em geral, eles estão associados à manifestação depressiva. O álcool é reconhecidamente um dos fatores exteriores, né, externos ou exógenos, como nós chamamos, que desencadeiam a depressão com mais facilidade. Vale mais um esclarecimento. Alguns fatores considerados estressantes também podem provocar alterações psíquicas que podem desencadear ou precipitar um quadro depressivo. Vamos ver alguns deles. Perda de uma pessoa querida, perda de emprego, separação conjugal, solidão ou constatação de doença grave. Agora, vamos esclarecer uma das principais dúvidas que cercam o tema. Qual a relação entre depressão e suicídio? Uma das características da depressão são os pensamentos ruins, as ideias pessimistas. E muitas vezes essas ideias podem se transformar em ideias suicidas, principalmente quando o indivíduo se sente desamparado e se sente sem esperança em relação ao seu futuro. Você, quando está deprimido, você chega num estágio que você quer mesmo é morrer, sabe? Tem pessoas que têm coragem de tirar sua própria vida. Eu não tive, graças a Deus. Então você precisa pedir socorro mesmo, sabe? Foi o meu caso, pedir socorro para sair dessa situação. Segundo pesquisas, a frequência de tentativas de suicídio varia de 15% a 20%. E em 10% dos casos, a pessoa deprimida consegue acabar com a própria vida. Então, toda pessoa que tem uma depressão ou que se suspeite que está deprimida e fala sobre suicídio, de algum plano, de alguma forma de procurar a morte, as pessoas que estão ao redor devem se alertar e tentar encaminhar essa pessoa para um tratamento com a maior rapidez possível. É coisa do passado aquela história de achar que depressão não tem solução. Depressão é uma doença que tem tratamento. Portanto, resistir e deixar de buscar atendimento médico é um grande equívoco. Porque hoje em dia, com os recursos que nós temos às nossas mãos, 80% das manifestações depressivas são perfeitamente curáveis, tratáveis, controláveis por um tratamento bem orientado, por um tratamento bem feito. O tratamento da depressão pode ser dividido em 2 abordagens principais: medicamentosa e psicoterápica. Os medicamentos antidepressivos, eles atuam no sistema nervoso central, no cérebro, promovendo alterações neuroquímicas, principalmente na serotonina e na noradrenalina, que são os chamados neurotransmissores. Eles aumentam a oferta dessas substâncias entre as células cerebrais, os chamados neurônios, e isto promove uma série de processos dentro da célula que se traduzem pela melhora da depressão. O tratamento medicamentoso da depressão contempla 3 fases. Uma fase que seria a fase aguda, que é aquela fase de ataque aos sintomas, tá? E que dura mais ou menos algo como 2 a 3 meses.
uma fase de manutenção, porque uma vez que a pessoa melhore em 2 a 3 meses, não convém suspender o tratamento. Se você suspendeu o tratamento muito rapidamente, o risco dessa pessoa ter uma recaída no quadro é muito grande. Então a gente faz um tratamento de ataque por 2 a 3 meses, depois faz uma fase de manutenção por mais ou menos uns 6 meses. Já aquelas formas recidivantes vão precisar de um tratamento preventivo. E as distimias, que são depressões crônicas, muitas vezes também vão necessitar um tratamento mais prolongado. No entanto, eu acho que é o médico, em cada caso individual, que vai poder estabelecer com maior precisão a duração do tratamento. Não se esqueça, medicamento para depressão só prescrito pelo médico. E no aparecimento de qualquer efeito colateral, não interrompa o tratamento por conta própria. Consulte o médico. Agora eu estou levando a sério, falei, não quero que volte mais, eu não quero ver que se cura dessa vez e não volta mais, né? Se eu consigo ficar livre dela. O sucesso do tratamento depende muito da adesão do paciente, que deve estar muito bem informado. Vamos, portanto, esclarecer mais algumas dúvidas. A medicação faz efeito imediato? O início da ação do antidepressivo demora em torno de 7 a 14 dias, na maioria dos casos. Então, o efeito não é imediato. Isso deve ser explicado ao paciente, porque muitas vezes ele espera um efeito imediato, como se ele tomasse um analgésico para dor de cabeça e sente o efeito imediatamente. Então, é preciso orientar a pessoa para que ela não desista do tratamento logo de cara. E eu tomo um medicamento que me dá o meu equilíbrio, eu fico com o meu equilíbrio legal, já enxergo as coisas, já tenho vontade de fazer tudo aquilo que eu gostava, sabe? De sair, de cuidar dos meus filhos, do meu marido. Você volta à sua vida normal, à sua rotina normal. Outra dúvida comum. Os medicamentos para a depressão causam dependência no paciente? Vamos ver uma orientação. Os antidepressivos, eles não causam dependência. É diferente, que eles são diferentes quimicamente de outras substâncias que têm esse potencial de provocar dependência. Os medicamentos antidepressivos também não são substâncias euforizantes, ou substâncias que vão dar barato, ou vão provocar sensação de prazer ou alegria excessiva, etc. Os medicamentos antidepressivos, eles agem apenas em indivíduos que têm depressão. E o tratamento tem um começo, um meio e um fim. E atenção, evite bebidas alcoólicas durante o tratamento. O álcool pode agravar a depressão e causar sérios efeitos colaterais. A duração do tratamento varia de acordo com cada caso. Não há regras que funcionem para todos. Em alguns casos, a gente tem que admitir que o tratamento precisa ser crônico também, né? E muitas vezes para o tempo de vida. A semelhança do que ocorre, por exemplo, com o diabetes, com a hipertensão arterial sistêmica e com muitas outras condições na medicina. Eu acho que quem tem que tratar, que tem jeito de melhorar, assim, né? Se você lá abandonar, aí sim. Se você abandonar, largar e não levar o tratamento adiante, aí vai ficando cada vez pior, né? Então, o ideal é quem está próximo, quem está participando desse tratamento, dessa ajuda, tem que estar ciente de tudo e procurar também dividir as coisas e mostrar o caminho também, né? E não se esqueça, nunca se automedique. Isso só prejudica a sua saúde. A automedicação não é recomendada, porque nós sabemos que se um medicamento foi benéfico ou foi útil para uma pessoa, isto não significa que terá o mesmo efeito nos outros indivíduos. Pelo contrário, pode haver até riscos maiores nos outros indivíduos. Agora vamos conhecer melhor o papel da psicoterapia no tratamento dos quadros de depressão. As abordagens psicoterápicas complementam o tratamento medicamentoso e visam ajudar o paciente a reverter os pensamentos negativos que ele tem em função da depressão. Diversas formas de psicoterapia têm sido empregadas, dentre elas a psicoterapia cognitiva, que tem sido muito estudada nos últimos anos, que é uma forma de terapia relativamente breve, né, voltada, digamos, para a parte consciente da personalidade e que, de fato, ajuda claramente os pacientes com metas definidas, né?
Também pode fazer parte do arsenal de tratamento para determinados casos o processo de eletrochoque. A adoção ou não do método só pode ser definida pelo médico.